Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz aqui essa noite? Quem está feliz aqui essa noite? Se você está feliz, abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 18. Provérbios capítulo 18 e o versículo de número 1. Conforme você for encontrando debrados de vitória, de louvor e adoração ao Senhor. Provérbios capítulo 18, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Provérbios 18:1 diz assim a palavra do Senhor: o que vive isolado busca seu próprio desejo, insurge-se contra a verdade, contra a verdadeira sabedoria. Vou ler novamente. O que vive isolado busca seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, uma vez mais esta noite nós te glorificamos, porque sabemos em quem nós temos crido. Uma vez mais te damos, Senhor Jesus, toda a honra, glória, louvor e adoração, porque sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem falado com cada um de nós. Portanto, ó Deus, eu te peço que o Senhor venha levar a nossa mente cativa ao Senhorio de Cristo, que o Senhor faça não a nossa vontade, mas a sua vontade, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Então, ó Deus, eu lhe peço que o teu Espírito Santo ele tenha total liberdade para passear no meio da tua igreja, fazendo, Senhor Jesus, aquilo que agrada ao teu coração. Portanto, Pai, nós estamos aqui para nos relacionarmos e termos, Senhor Jesus, ó Deus, um momento, Senhor Jesus, sublime diante da tua presença. Portanto, se conosco, nos abençoe e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim nós oramos, gratos a ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Tome o seu assento, glorificando e exaltando ao teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui neste texto nós vemos que realmente existe momentos que nós precisamos nos relacionar. Só que hoje em dia as pessoas elas não sabem se relacionar umas com as outras. Nós vemos que as pessoas elas têm uma certa dificuldade de conseguir realmente um relacionamento. Eu não estou falando de um relacionamento de um homem com uma mulher. Eu não estou falando de um relacionamento de um pai com um filho. Mas eu estou falando de um relacionamento. Porque hoje em dia a internet, hoje em dia as redes sociais, elas fazem mais parte do nosso cotidiano do que propriamente dito uma família, do que propriamente dito você se assentar numa mesa para almoçar e ali todos ficarem realmente olhando um para o olho do outro. Certa vez, ou seja, no momento que nós estamos vivendo, as pessoas elas acabam vivendo dentro de uma casa, vivendo em família. Porém, o que acontece? Uma, quando vai almoçar, vai para o quarto, outra vai para a sala, outra fica na mesa, mas nunca estão juntos, porque tem uma certa dificuldade de um relacionamento saudável. E não é diferente com Deus, porque nós vemos que as pessoas elas têm se isolado, as pessoas elas têm ido embora, e toda atitude que realmente traz um isolamento é uma atitude de rebeldia, é uma atitude de burrice, me desculpa a palavra, uma atitude de egoísmo, porque uma pessoa realmente que vive isolada de Deus e das outras pessoas é uma pessoa realmente egoísta, uma pessoa que quer apenas viver para si próprio. Só que isso é um plano completamente errado,
porque não foi desta maneira que nós vemos que Deus, Ele estabelece princípios, que Ele estabelece planos, e por isso nós precisamos entender que a pessoa que é egoísta, ela se afasta das outras e se afasta de Deus também, porque ela quer viver apenas a tua vontade, o teu querer, e isso está completamente errado. Nós precisamos entender que nós somos seres que fomos criados por Deus para se relacionar uns com os outros e, propriamente dito, com o próprio Deus que nos criou. Então nós precisamos realmente entender que não há como viver um milagre se nós não tivermos um relacionamento com o Pai. Não tem como nós vivermos uma alegria se nós não nos relacionarmos verdadeiramente com Deus. A palavra do Senhor, lá no Salmo de número 100, versículo 2, diz que todos nós, quando vamos nos apresentar a Deus, nós precisamos nos apresentar com grande alegria. E assim é também quando nós estamos aqui neste momento. Apenas 2 horinhas que nós passamos aqui, mas nós precisamos ter em nosso coração o quê? Uma grande alegria, porque nós sabemos que nós estamos aqui para adorar aquele que te amou, aquele que te olhou dos céus e falou para você: você é especial para mim. E por isso eu preciso me alegrar, eu preciso tirar esse espírito egoísta, porque quando eu vivo desta maneira, quando eu vivo como nós lemos aqui, o que se isola busca o seu próprio desejo. Quantas pessoas estão fazendo isso? Quantas pessoas estão buscando o seu desejo próprio e estão esquecendo realmente de se relacionar com Deus? Quantas pessoas estão apenas olhando aquilo que podem viver superficialmente, aquilo que o mundo tem a nos oferecer, e esquecem realmente de entregar a sua adoração, o seu relacionamento ao Pai que te criou, ao Pai que te fez vencedor. Ei, olha para essa pessoa que está aí do seu lado e fala para ela assim: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não, mas fala com autoridade, com convicção. Olha para ela e fala assim: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu vou te provar isso. Se você está aqui é porque você é especial. Se você está aqui esta noite é porque Deus olhou para você e viu um grande propósito, Ele viu um grande projeto na tua vida e está te dizendo: você é especial para mim. E se você é especial, você tem vencido todos os obstáculos que foram postos diante de você. E se você chegou até aqui, você precisa entender que você não foi egoísta, que você não foi rebelde, que você não viveu uma burrice espiritual para não adorar a Deus. Você abandonou tudo que você estava fazendo para estar na casa do Pai e dar a Ele aquilo que Ele merece receber, ou seja, a sua adoração verdadeira e genuína. E aqueles que adoram verdadeiramente ao Senhor tocam os céus. E quando os céus são tocados, a glória desce sobre a terra. E por isso eu preciso buscar esta graça maravilhosa. Eu preciso buscar isso. Eu não posso me afastar, porque quem se afasta é porque não está contente com o que não recebeu. Quantas pessoas têm se afastado de Deus porque não conseguiram receber? Mas não foi porque Deus não quis, é porque eu e você muitas vezes pisamos na bola. É porque eu e você muitas vezes somos rebeldes e queremos resolver as coisas do nosso jeito. E quando nós fazemos isso, nós não recebemos e acabamos nos afastando de Deus. Acabamos ficando longe do Senhor, falando: Deus não me quer, Deus me abandonou, Deus não está me vendo. Ei, isso é mentira do diabo para a sua vida. Ele está querendo realmente parar você. E às vezes nós perdemos a perspectiva que um relacionamento ele é muito importante. E o relacionamento ele é muito importante porque quando nós sabemos nos relacionar, nós sabemos que é para nós recebermos alguma coisa e para dar também. Um relacionamento ele não é um relacionamento onde você apenas recebe, mas você também tem que contribuir, você também tem que dar. Como assim, pastor? Deus ele te deu fôlego de vida. Ou seja, Ele está se relacionando com você. Deus ele te deu a oportunidade de você estar vivo aqui hoje para glorificá-lo. E o que você tem a entregar para Ele? Só que eu fico triste, porque eu vejo muitas pessoas virando as costas para Deus, porque não tem conquistado aquilo que almeja, mas é por pura rebeldia e egoísmo. Só que Deus ele está falando, e nós vamos ver no decorrer da mensagem, que tudo aquilo que realmente nós ligarmos na terra será ligado no céu.
E quando eu sou rebelde com Deus, eu estou ligando a minha rebeldia na terra e a minha rebeldia no céu. E se eu estou sendo rebelde desta maneira, os céus vão se fechar. Eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir viver o milagre. Ou seja, é uma via de mão dupla. Aquilo que eu quero receber, eu preciso também dar. Não tem como apenas só receber. Não existe isso. Com Deus não é assim. Ele quer dar, mas Ele também quer receber. É como um casamento. Se somente um faz um agrado para o outro, esse casamento vai ruir, não vai prosseguir, não vai vencer. E por isso nós precisamos entender que os dois precisam andar juntos, os dois precisam dar. Um dá, outro recebe, mas amanhã o que recebeu vai dar para que o outro receba também. E assim nós conseguiremos vencer as batalhas. Jesus, Ele chegou diante de uma mulher, de uma samaritana, e Ele pediu: dá-me água para beber, mulher. E ela falou assim: como podes tu, sendo um judeu, falar como uma samaritana? Não sabes tu que os judeus não falam como os samaritanos? Quem pensas que tu és? Jesus olhou para ela e falou: se tu souberes quem eu sou, tu pedirias para mim a água que jorraria para a vida eterna. Ou seja, Jesus, Ele chegou para aquela mulher e pediu algo. E quando ela entendeu e ela deu para Jesus, ela também recebeu algo sobrenatural na vida dela. Sabe por quê? Porque naquele exato momento, quando Jesus ele pede água para aquela mulher, Jesus ele está vendo que é uma possibilidade daquela mulher entender que se ela for obediente à voz que foi liberada sobre a vida dela, uma nação inteira, ou seja, uma cidadela, ou seja, pessoas da família daquela mulher poderiam se converter a Cristo Jesus. E não é diferente conosco hoje. Jesus ele está nos pedindo algo. E o que nós temos para oferecer? O que nós temos para dar? Muitas pessoas só sabem receber. É gostoso receber elogios, é gostoso receber carinho. Quem aqui não gosta de receber o pagamento no final do mês? Ou no começo do mês? Creio que todo mundo gosta. Você fica alegre, principalmente quando sobra para você fazer alguma coisinha extra, aquilo que você não projetou a fazer. É legal, é maravilhoso, é gostoso você ser elogiado. Só que a diferença é aquelas pessoas que querem ser elogiadas. Ai, como foi? Será que foi legal o que eu fiz? Será que está certo? Meu, você está sendo uma pessoa egoísta, onde você está querendo chamar a atenção, você está querendo realmente brilhar acima daquele que reluziu a tua glória sobre nós. Não é dessa maneira, porque é difícil você debater um elogio. Sabe por quê? Porque o elogio ele massageia o seu ego. O elogio ele vem e te leva para cima, infla você. Nós precisamos entender que uma crítica bem construtiva, ela vale muito mais do que um elogio mal dado. Porque a mesma pessoa que te beija pela face, ela vai te apunhalar pelas costas. E por isso nós precisamos entender que uma pessoa verdadeira, ela nunca vai chegar diante de você e falar apenas elogios para você. Ela vai te criticar, mas não é para o teu mal. Ela vai olhar para você e vai falar: olha, você está fazendo isso dessa maneira, está errado. Sabe por quê? Porque ela quer que você venha crescer, ela quer que você venha progredir. Só que muitos não sabem realmente retribuir o que recebem. Deus, Ele deu para você o que? Uma unção diferenciada. E você tem retribuído para Ele? Você tem entregado para Ele realmente aquilo que Ele quer receber de você? Às vezes nós não entregamos. Às vezes nós estamos vivendo apenas por viver. Estamos desfrutando de uma pequenez carnal, onde não conseguimos entregar a Deus aquilo que Ele realmente merece. A Bíblia, ela é um livro de relacionamento. Nós vemos que desde o início, desde Gênesis, Deus ele tenta se relacionar com o homem. Ele tenta falar com o homem. Eu vejo Deus interagindo com o homem, querendo realmente ser amigo do homem. Só que o homem não quer ser amigo de Deus. E não é diferente nos dias de hoje. Nós sabemos que muitos homens, estou falando o ser humano em geral, homem e mulher, não querem se relacionar com Deus, não querem ser amigos de Deus, porque querem viver o que apenas daquilo que as fontes produzem,
Assim como os discípulos olharam para Deus, ofereceram uma fonte para uma mulher samaritana e ali ficaram com ciúmes. Chegaram para Jesus e falaram: Jesus, nós estamos andando com o Senhor nunca nos ofereceu uma fonte, mas para essa mulher que o Senhor viu hoje, uma pecadora, uma mulher adúltera, uma mulher que teve vários homens, e como o Senhor falou, que tem agora não é seu. Jesus, para ela o Senhor fala que vai dar uma fonte, e para nós que andamos com o Senhor, Jesus olhou para ele e falou: vocês não estão entendendo o verdadeiro evangelho. Ela precisa da fonte, mas vocês têm um rio, e este rio é maior do que a fonte. Eu quero dizer para você, quando nós realmente entendemos o verdadeiro relacionamento com o Pai, Ele nos oferece coisas maiores do que aquilo que nós queremos. Por isso nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar o verdadeiro propósito de Deus, o verdadeiro plano de Deus. A Bíblia fala lá em Êxodo 20, dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos é um relacionamento do homem para com Deus, e os outros 6 é um relacionamento do homem para com outro homem. E nós precisamos olhar e entender isso, porque em Gênesis, na criação, Deus, Ele começa a criar e Ele mesmo fala: e viu Deus que tudo era, e viu Deus que tudo era, e viu Deus que tudo era bom. Só que Deus, ele diz assim também: não é bom que o homem esteja, far-lhe-ei uma companheira, uma auxiliadora, uma ajudadora. Então nós vemos que desde o início da criação, Deus, Ele gosta do relacionamento. Ele não quer que nós, seres humanos, venhamos andar sozinhos. Ele não quer que nós, seres humanos, venhamos entrar num culto como esse e ficar com a nossa cabeça em outro lugar, a não ser naquilo que Deus, Ele realmente tem preparado para nós. Deus, Ele quer nos alimentar, só que o alimento que será entregue para mim e para você só vai fazer jus se nós realmente prestarmos atenção naquilo que Deus, Ele quer nos dar. Então Deus, Ele nos criou para sermos o quê? Relacionais. Deus nos criou para que nós venhamos nos relacionar uns com os outros. Nós não podemos entrar na casa do Senhor apenas querer entregar aquilo que eu quero. Não, Deus quer mudança, Deus quer um interagir do homem com o homem, mas do homem com o homem e para com Ele. Lucas capítulo 15, versículo 4 diz assim a palavra do Senhor: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Ou seja, se você parar para analisar, é um negócio, uma lógica difícil de tentar entender, porque você vai deixar as 99 no deserto e vai atrás de uma, e aquelas 99 como estão? Sem o pastor, sem a pessoa, elas também vão ser feridas pelos lobos, pelas aves de rapina, elas vão ser atacadas. Só que a ausência do pastor não é para abandonar, mas é para salvar aquela que se perdeu. E assim também somos nós, porque a ovelha que estava perdida e sozinha, Deus não olhou para ela com tristeza, mas olhou com amor, e Ele foi até ela. Então Deus não quer que nós estejamos a sós em nenhum momento. Deus, Ele quer que nós venhamos estar unidos. Deus, Ele quer que nós venhamos realmente abraçar esta causa, a verdadeira obra de Cristo, para que juntos possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Iohanã, capítulo de número 15. Evangelho de João. Não procure Iohanã na sua Bíblia, porque Iohanã é o nome João em hebraico. João capítulo 15, versículo de número 1. A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor.
Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Não é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Olha só o que Jesus ele está falando aqui. Ele está falando sobre a videira. Ele está dizendo que não tem como nós vivermos longe dele, porque um ramo que não está ligado na videira, ele não vai frutificar. Mas quando ele vê realmente que uma videira, ela pode dar muitos frutos, o que Jesus ele faz? Ele poda. E nós precisamos entender que às vezes a poda se faz necessário para que haja um crescimento. Às vezes nós parecemos que estamos passando por um momento de turbulência, num momento de dificuldade, e às vezes nós não entendemos isso. Só que Deus ele está falando: eu estou te podando, eu estou te cortando. Sabe por quê? Porque eu quero que você cresça, eu quero que você dê muitos frutos além daqueles que você tem dado. Porque às vezes os frutos que você tem dado hoje, eles estão sendo frutos mirrados, estão sendo frutos azedos, frutos que não valem de muito. E por isso nós precisamos entender, assim como Jesus ele fala lá em Efésios 1, onde Deus ele diz: eu sou a cabeça da igreja, e a igreja é o corpo. E por isso eu quero explicar para você como é uma videira. Então nós sabemos que a videira, ela é plantada, uma semente é plantada. Então ela nasce o que? O tronco principal. E do tronco principal nascem os galhos, e dos galhos os ramos, e dos ramos os frutos. Ou seja, existem etapas a serem concluídas para que o fruto venha nascer. E assim também é conosco. Jesus, ele é o tronco, nós somos os ramos. E nós iremos dar frutos se nós estivermos ligados em Jesus. Não tem como uma videira ela dar um fruto se nós não realmente estivermos ligados, porque o tronco principal ele faz brotar galhos principais, e os galhos, os ramos, e os ramos vão fazer os frutos nascerem. E por isso nós precisamos entender o verdadeiro propósito, porque a vida de Cristo ela vai se manifestar através de mim e de você se nós estivermos ligados, relacionados com Ele. Não tem como nós vivermos o sobrenatural se nós não tivermos um relacionamento ligado com Deus. Às vezes as pessoas querem viver o sobrenatural, mas não estão entrelaçados com o Senhor, não estão ligados, não estão ali vivos para desfrutar da promessa. São como galhos que estão secando para pegar fogo e serem consumidos. O galho que não é consumido é aquele que está ligado na videira, que está ligado no tronco. E se você esta noite entrou aqui com este propósito e quer falar: Senhor, eu preciso frutificar, eu preciso crescer, eu profetizo sobre a sua vida que você será ligado no ramo verdadeiro, na oliveira verdadeira, porque de você vai nascer muitos frutos para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Entenda isso de uma vez por todas, que se você quer frutificar, que se você quer realmente viver um milagre, você não pode estar sozinho, porque se você estiver sozinho, é você que sofre. Há tempo para todas as coisas, há tempo de plantar, mas há tempo de colher. Só que o plantio é feito por nós, mas o crescimento é por Deus. Porque como a palavra dele fala, como Paulo diz: eu plantei, Apolo regou,
mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Nós plantamos os sonhos, os desejos, oramos, pedimos a Deus tantas coisas, tantos direcionamentos, mas às vezes nós vivemos uma vida de mão única, só pedimos, só queremos receber, mas não nos doamos a Deus da maneira que Ele merece receber a nossa adoração. Somos pessoas egoístas, pessoas que estão apenas focadas em solucionar os teus problemas e esquecem de verdadeiramente adorar aquele que um dia, para se relacionar com você e trazer a salvação para você e para mim, se esvaziou da sua forma divina e veio aqui nesta terra, se fez homem, para poder olhar para nós e falar: vocês faziam parte do ramo principal, vocês eram galhos frutíferos, só que vocês foram arrancados e não podem mais frutificar, mas hoje eu morro para poder interligar novamente, para enxertar vocês novamente na minha presença, para que vocês venham dar muitos e muitos frutos. Mateus capítulo 18, não precisa abrir, Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor: também eu vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que estás nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou, e no meio deles estarei eu. Olha só que maravilhoso que o Senhor está dizendo para nós. Ele está falando que quando nós realmente concordarmos acerca de qualquer coisa, e quando nós estivermos reunidos, onde estiver 2 ou 3, Ele está dizendo: reunido em meu nome, pedireis qualquer coisa e eu como Pai vos darei. Só que às vezes nós distorcemos esse pensamento, falamos: então é somente quando estiver 2 ou 3. E se você estiver sozinho aqui? Se somente você entrar aqui na igreja, você pode orar em concordância? Sim ou não? Você pode, sabe por quê? Porque você não está sozinho, o Espírito Santo está com você. Então você pode entrar, porque o Senhor está falando. Se você entrar em oração de concordância e ali pedir qualquer coisa, o Senhor está falando que será feito. Sabe por quê? Porque o Pai que estás nos céus está ouvindo a tua oração, o teu clamor. A concordância de um relacionamento, ela vai romper barreiras. Quando você realmente se prepara para isso, você começa a romper barreiras. E nós às vezes nos privamos de nos reunir e não conseguimos romper essas barreiras, não conseguimos romper os obstáculos, porque nós achamos que a luta é só nossa. Nós achamos que o fardo eu preciso carregar, eu preciso ali morrer, eu preciso ir até o final. Só que Jesus fala: ei, eu troco com você o fardo, filho, eu estou do teu lado. Olha só, eu tiro esse fardo pesado e coloco um mais leve em você. Sabe por quê? Porque esse pesado que está nas suas costas você não vai conseguir carregar, mas a partir do momento que você começa a se relacionar comigo, eu tiro esse peso das suas costas, eu coloco algo leve para que você consiga alcançar aquilo que você almeja, aquilo que você tem buscado. Por isso é necessário entender, é muito mais do que apenas nós entrarmos na igreja, nós termos um relacionamento com outra pessoa. É muito mais do que apenas sermos saudosistas, é muito mais do que saudar a pessoa com a paz de Cristo. Você já viu um judeu saudando outro? Ele chega para a pessoa e fala: Shalom Adonai. Aquela pessoa que está do outro lado, que recebeu Shalom Adonai, ela fala: Atacó Beseder Shalom Adonai. Sabe o que ela está dizendo? Um chegou e falou: a paz do Senhor esteja convosco. Você está precisando de alguma coisa? Os seus armários estão cheios, a sua geladeira está cheia, as tuas contas estão pagas. Aí ele fala: Atacó Beseder Shalom Adonai. Sim, todas as coisas estão bem, tudo me vai bem. Então ele vai embora. Só que se ele fala que não está bem,
Aquele que ofereceu a paz, ele tem por obrigação de ajudar, para que a paz de Deus venha a ser derramada sobre a vida dele. E nós precisamos também entender isso, que não é apenas saudar as pessoas, que nós não podemos apenas chegar dentro da igreja e falar: ei, a paz de Deus, a paz do Senhor, graça e paz. Não é isso, vai muito mais além. Um relacionamento verdadeiro precisa saber olhar dentro da outra pessoa para ver o que ela está passando, para poder estender as mãos e ajudar. É isso que Deus ele quer da igreja, é isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer se manifestar no nosso meio, só que para Ele se manifestar no nosso meio, nós precisamos abrir as portas da nossa vida e deixar Ele entrar e fazer a mudança que Ele quer fazer. Não tem como nós vivermos o sobrenatural de Deus se nós continuarmos vivendo egoístamente. Se nós vivermos uma vida egocêntrica, nós nunca viveremos a graça de Deus na nossa vida. E por isso eu preciso entender o verdadeiro propósito, o verdadeiro plano de Deus. A própria presença de Deus, ela tem que estar conosco quando nós nos reunimos. E se nós estamos reunidos aqui, a presença dele, ela está conosco. Sabe por quê? Porque aonde houver um ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Eu vou parar de pregar, que você não está entendendo nada daquilo que eu estou falando. Jesus está falando para você esta noite: eu estou aqui, eu me faço presente, porque vocês se reuniram em meu nome para me adorar com alegria, com clamores, e o meu nome será exaltado. Então, se o meu nome é exaltado, se é glória que sobe deste lugar para o céu, é glória que do céu também desce para a terra, porque a minha presença, ela se faz no meio daqueles que me adoram em espírito e em verdade. Por isso eu preciso buscar esse entendimento, eu preciso mudar a minha mente, eu preciso olhar e ver que nenhum tipo de problema pode tirar o meu relacionamento com Deus. Assim como Paulo diz: eu sei viver nas alturas, mas também sei viver nas profundidades. Eu sei viver na abastança, mas também sei viver sem nada, porque o amor de Deus em Cristo Jesus guardará o meu coração. E quando eu entendo isso, eu começo a mudar o meu raciocínio humano, porque eu sei que outras pessoas também passaram por problemas, que outras pessoas também passaram por dificuldades, e essas dificuldades não podem paralisar realmente o plano que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. As dificuldades, elas são apenas plataformas que nos elevarão para estarmos mais perto de Deus. Porque às vezes nós estamos longe, e por estarmos longe, às vezes Deus ele faz uma prova vir. Às vezes nós não lemos mais a palavra como líamos antes. Às vezes nós não oramos mais como orávamos antes. Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida conforme a nossa vontade. Às vezes nós não temos um discernimento daquilo que Deus ele quer nos mostrar através de uma visão, de um sonho, de uma revelação. E por não estarmos ligados, por não vivermos uma vida de constante oração, nós somos apedrejados, porque somos um alvo fácil. O inimigo olha e vê que você abaixou a guarda. O que ele vai querer fazer? Ele vai querer realmente lançar dardos, flechas, para inflamar a tua mente e tirar você do propósito, do plano que Deus estabeleceu. Só que quando eu entendo que verdadeiramente eu sou um verdadeiro adorador, eu começo a lutar, eu começo realmente a voltar à prática da verdadeira adoração, porque eu sei que somente assim eu vou conseguir me relacionar com aquele que pode mudar toda a situação. 2 Coríntios, não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo de número 4 a seguir, está escrito assim a palavra do Senhor: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou? Deus, o qual nos deu também o penhor no Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor.
Ou seja, Paulo está falando aqui que ele estava ausente por diversas coisas que estavam acontecendo à sua volta, por diversas coisas que estavam entristecendo o teu coração, porque ele se achava sozinho. Ele olhava para aquela situação, aquela aflição, aprisionado, longe de um povo que ele havia ensinado, e Deus, ele estava querendo consolar o coração dele. E eu quero dizer para você essa noite, se você entrou aqui abatido, você pode ter a certeza que através de alguém que está aqui esta noite, e se ninguém se levantar, o próprio Espírito Santo, ele vai até você, e ele vai tirar todo o abatimento, ele vai tirar toda a tristeza, ele vai transformar todo o choro em alegria, ele vai fazer o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus, ele está preparando um povo novo, uma nova história, um novo projeto. Mas para isso você precisa se levantar, porque enquanto você estiver prostrado, você vai olhar apenas para as migalhas, para o pó desta terra, porque Deus, ele criou você para voar, Deus, ele criou você para olhar para o alto. Deus não te gerou para você andar como uma galinha d'Angola, dizendo estou fraco, estou fraco, estou fraco. Deus, ele te criou como águia, e ele fala para você: levante voo, porque hoje eu quero mostrar para você realmente as presas, realmente as tuas conquistas, realmente os teus sonhos. Eu quero mostrar para você que aquilo que estava oculto eu trago à tona esta noite, porque eu sou o Senhor teu Deus, que faço presente no meio daqueles que me amam e que me adoram. E se tem alguém aqui que adora ao Senhor, entenda de uma vez por todas que se o homem não se levantar para te afrontar, para você viver uma nova história, o próprio Deus, ele vem te visitar e mostrar para você que existe um plano perfeito estabelecido por ele, para que você venha viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a tua vida. E todo crente sensível, todo crente que realmente entende o verdadeiro propósito de Deus, eu convido você realmente a abrir o teu coração e dizer: venha fazer morada em mim, porque eu quero te glorificar em espírito e em verdade. Paulo, nesses versículos, ele estava triste, mas ele foi consolado, sabe por quem? Por Tito. E Tito, ele chega diante de Paulo e fala: ei Paulo, por que andas tristes? Por que andas chorando? Ei Paulo, Deus tem coisas maiores para te entregar. Ei, não precisa ficar entristecido, porque nós estamos fazendo realmente conforme você havia nos ensinado, Paulo. E por isso ele começa a se alegrar. E nós também precisamos olhar para as pessoas, e às vezes as pessoas estão abatidas por algum problema, mas nós precisamos estender as mãos, e nós precisamos ajudar, porque hoje sou eu que estou de pé, mas amanhã eu posso estar caído, e é você que vai me ajudar. Assim é um relacionamento, porque enquanto um está forte, o outro pode estar fraco. Só que quando nós temos esse relacionamento, essa verdadeira união, essa verdadeira alegria, nós começamos a viver todas as promessas de Deus, porque ninguém esquece de você, porque você é uma pessoa especial. Atos capítulo 4, versículo 23 e 24, não precisa abrir, vou ler para você para que ganhemos tempo. Atos capítulo 4, versículo 23 e 24 diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João perante o sinédrio, e soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizestes os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Olha só que maravilhoso. Pedro e João, eles estavam perante o Sinedrim, e ali perante o Sinédrio, eles estavam sendo acusados, mas nada puderam fazer contra eles, porque havia um povo orando, havia um povo clamando, havia um povo adorando.
Ou seja, a união, o relacionamento que eles tinham uns com os outros fez a diferença, porque eles sabiam que eles iriam dar a cara a tapa, que eles iriam dar o primeiro combate, mas o povo ficou ali, guardado nas suas casas, adorando ao Senhor, orando e falando: Deus protege, Deus os guarde, Deus os livre, e Deus os livrou das mãos daqueles que queriam os afligir. E eu quero dizer para você, é assim também nos dias de hoje. Deus não mudou, Deus é o mesmo, e Ele quer que nós venhamos ser mais sensíveis uns para com os outros, para ajudar em amor, em santidade, em verdade, porque naquele momento, quando aquele povo orou, o ambiente tremeu e a presença de Deus desceu naquele lugar. Ei, se eu fosse você, eu começava realmente a adorar ao Senhor, porque este ambiente vai tremer, porque a presença do Senhor, ela desce no meio daqueles que realmente adoram ao Senhor. Ei, Isaías 6,4 diz que os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam. Olha só que maravilhoso. E a casa se encheu de fumaça. Sabe por quê? Porque eles clamavam. E naquele momento, quando todos estavam reunidos, querendo esse relacionamento com Deus, a Bíblia diz que os umbrais das portas se moviam. Sabe por quê? Porque o manto, a orla do Senhor passava por aquele lugar. E aquele lugar se moveu, e a casa foi cheia da fumaça. Eu quero dizer para você, você é casa de Deus, você é tabernáculo do Senhor. E quando você clamar ao Pai, você pode ter a certeza que você não vai conseguir ficar parado, você não vai conseguir ficar como uma estátua, como se fosse um manequim. Deus, Ele vai fazer a orla dele passar por você, e toda dor, toda tristeza, toda enfermidade, toda frieza espiritual, ela vai ter que partir em retirada, porque você vai se movimentar diante da presença do seu Deus, em nome de Jesus. Ei, você é a videira verdadeira, você precisa estar conectado com o seu Deus, e os irmãos se relacionando uns com os outros, porque é assim que nós iremos crescer, é assim que nós iremos conseguir alcançar realmente a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus capítulo 10, versículos de número 24 e 25. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 24 diz assim: consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha só o que Deus está falando. Hoje em dia, pela falta de relacionamento, as pessoas, elas sempre têm aquela conversa: eu não estou na igreja, mas não estou longe de Deus. Só que não prestam atenção na Bíblia Sagrada, porque o Senhor, Ele fala que é necessário que nós venhamos exortar as pessoas, admoestar as pessoas, que nós precisamos estar uns ao lado dos outros, para poder não apenas trazer realmente uma palavra que vai trazer um despertamento, mas também o Senhor fala que nós precisamos o quê? Estimular as pessoas. Ele está dizendo assim: não é apenas você chegar com uma palavra dura, não é apenas você chegar ali e bater naquela pessoa para que ela venha a ser corrigida do pecado. Não, muito pelo contrário, o Senhor está falando que é necessário que nós também venhamos estimular as pessoas a terem prazer de poder estar na presença dEle, porque Jesus está falando aqui a palavra de Deus, que nós precisamos congregar. Não dá para nós ficarmos na nossa casa e acharmos que lá está bom, que eu estou com Deus e que Deus está ali. Não, Jesus está falando, é necessário que a palavra venha me transformar, que a palavra venha trazer crescimento,
relacionamento. Não tem como eu viver o sobrenatural de Deus isolado, não tem como eu viver longe. Nós vimos lá em Provérbios 18:1 que aquele que vive isoladamente é um egoísta, está errado, é um pensamento mesquinho. As pessoas que conhecem a Deus, que levantaram a sua mão e aceitaram a Jesus, precisam congregar, precisam estar aonde o povo está, porque aonde houver 2 ou mais reunidos, ali eu estarei, porque eu sou a videira verdadeira, e aquele que está em mim vai dar muitos frutos. Então eu não me isolo mais, eu preciso estar juntos. Hoje os relacionamentos são só para receber. As pessoas elas vêm para a igreja até receber, até conseguir aquilo que elas almejam, depois viram as costas para Deus, falam: agora eu já consegui, eu não quero mais. Aí depois perdem tudo, daí voltam. Mas glória a Deus que nós temos um Pai que sempre estará com os braços abertos, falando: vinde, filhos meus, porque eu vou colocar uma veste nova em você, vou colocar sandálias nos seus pés, vou colocar um anel no teu dedo, e te farei um banquete. E por isso Deus Ele te chama para esse relacionamento. As pessoas muitas vezes elas se aproximam de nós apenas porque querem algo, e isso me entristece muito, porque as pessoas às vezes elas se aproximam para querer algo em troca. Do momento que nós inauguramos esse ministério, Reconstruindo Vidas, nós tivemos inúmeras pessoas que passaram por nós, pessoas essas que às vezes chegaram para poder ter um reconhecimento, uma unção derramada sobre a vida delas, e a partir do momento que a unção foi derramada, elas saíram, sabe, nem obrigado falaram. Ou seja, pessoas que às vezes realmente vão se aproximar de nós, mas com um propósito errado, apenas para querer conquistar algumas coisas que nós como seres humanos podemos dar, porque não entenderam o verdadeiro propósito de um relacionamento com Deus. Porque um relacionamento verdadeiro com Deus não é apenas a unção do homem a ser derramada, é dar continuidade no processo de um plantio, no processo de uma semeadura. Nós precisamos entender isso, porque os relacionamentos eles não estão sendo cultivados. Os relacionamentos hoje em dia não se cultivam apenas em dar. Você quer receber, mas você precisa também dar. Num ambiente de amor, nós temos que resolver os problemas. Os problemas acontecerão em todos os lugares. Não adianta você falar: eu vou sair daqui para ir na igreja tal, porque lá é legal, lá não tem problema, lá a unção é diferenciada. Ei, o mesmo Deus que está lá está aqui. É você que está com a sua mente completamente desvirtuada daquilo que Deus Ele tem preparado para você. Você precisa entender que aonde a palavra é anunciada, aonde a palavra é pregada, aonde o amor de Deus realmente está entrando entre nós, nós precisamos estar neste ambiente, fazer a diferença, porque o amor ele vai contornar, o amor ele vai saber superar. O amor não é só receber, mas também é dar, e é isso que Deus quer. Não adianta você entrar aqui: Deus me dá isso, Deus te dá. Deus me dá aquilo, Deus te dá. Deus faz isso por mim, Deus faz. Deus me cura, Deus te cura. Mas e você, o que você está fazendo? O que você está fazendo para Deus? Quem se isola tem algo errado, está completamente errado. Nós vimos isso em Provérbios 18:1. Aquele que se isola é egoísta, não é merecedor de viver o sobrenatural daquilo que Deus ele tem estabelecido para aqueles que o amam verdadeiramente. Nós não podemos nos isolar, nós precisamos estar juntos. Precisamos de gente imatura do nosso lado, sim ou não? Nós precisamos de gente imatura do nosso lado, sim ou não, igreja? Quem crê que sim, levanta a mão. Quem crê que não, levanta a mão. Meu Deus, um sim, um não. E quem está em cima do muro? Então desce e diga sim ou não. Nós precisamos de gente imatura do nosso lado. Sabe por quê? Porque essas pessoas imaturas, elas vão fazer com que nós venhamos crescer. Olha só, Provérbios, não precisa abrir, eu vou ler. Depois se você quiser, você me pede, eu mando para você o esboço da mensagem. Mas não precisa abrir, eu vou ler para você. Provérbios 27:17 diz assim:
como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Olha só o que Deus está falando. Assim como o ferro, ele bate para afiar. Você pega uma faca, você pega ali uma foice, você vai precisar afiar ela com o quê? Com o próprio ferro. E assim também nós precisamos afiar os nossos amigos com os nossos próprios rostos. É tete a tete, não é de longe, não é afastado, não é isolado, não é escondido, é aqui no meio aonde Deus está, para que nós possamos olhar para os olhos realmente das pessoas e falar: ei, você está fazendo assim, e não é desse jeito, é desse jeito. Ei, agora você fez certo, então vamos lutar dessa maneira. Nós precisamos entender. Só que às vezes o barulho, muitas vezes ele incomoda, mas torna a ferramenta melhor. Sabe por quê? Porque quando o ferro bate, ele vai tinar, e quando ele tine, ele vai fazer com que haja uma afiação naquilo lá que você está fazendo. E por isso nós precisamos entender que existe um processo, que existe algo soando nos nossos ouvidos, para que nós venhamos a ir além daquilo que nós imaginamos. Então você precisa olhar para as pessoas. Não dá para você se isolar e não querer ajuda e não se ajudar. Só iremos melhorar com o convívio um com os outros. Olha, pastora, hoje ela está bem melhor do que quando eu conheci ela. Você ri? Mas é verdade. Sabe por quê? Porque quando eu a conheci, qualquer coisinha era motivo de brigas e contenda. Hoje não. Hoje eu a ensinei a ser diferente. Então, ou seja, é a realidade. Nós precisamos mudar. Nós precisamos realmente entender que existe um processo, e esse processo só vai acontecer na nossa vida se nós realmente nos familiarizarmos e realmente entendermos. Só que hoje em dia as pessoas, elas, num relacionamento propriamente dito falando, elas se casam para separar amanhã. Está errado. Nós precisamos realmente saber contornar as situações. Nós precisamos saber entender o verdadeiro processo de Deus. A Bíblia fala, ou seja, quando você se casou, você fez um juramento que foi para quê? Até que o quê? Então, se você quer se separar, se não houve traição, pede para que Deus te mate. Você consegue pedir? Chegar diante de Deus e falar: Deus, me mata então, porque não houve traição. E é ela que fique livre para poder dar continuidade no relacionamento dela. Então peça isso para Deus. É a realidade. Nós precisamos saber suportar uns aos outros, porque se nós não sabemos suportar uns aos outros, como nós viveremos na glória com o Pai? Não tem como. Nós precisamos saber que existem falhas, e essas falhas podem ser corrigidas a partir do momento que nós entendemos o verdadeiro Evangelho de Cristo. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo de número 11. Romanos capítulo de número 11. Encontrou, diga amém. Versículo de número 2. Está escrito assim: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como instou perante Deus contra Israel: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam tirar-me a vida. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Ou seja, aqui existe um momento que Elias estava passando pela vereda de um deserto de isolamento, achando que era o tal, que todos os outros profetas haviam morrido,
e que ele estava triste por aquilo que estava acontecendo. Só que Paulo, ele está nos mostrando aqui que Elias estava desconectado com os demais profetas. Não eram os profetas que estavam desconectados dele, era ele que se desconectou. E por se desconectar dos outros 7.000 profetas, ele estava achando que todos abandonaram a Deus, que todos estavam fazendo coisas erradas. Só que não é assim. Existem pessoas que ainda não se dobraram. Olha que a resposta de Deus diz: existem ainda aqueles que não se dobraram os seus joelhos a Baal. Você não está entendendo nada. Deus está falando para você, você que está aqui esta noite, você não se dobrou aos desejos carnais, aos desejos do mundo, aquilo que as pessoas têm tentado oferecer para você. Você está posicionado porque você quer viver uma promessa de renovo na sua vida e ver outras pessoas também serem transformadas. Ou seja, Deus está falando: ei, vai chegar pessoas até você. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão achando que estão sozinhas, isoladas, e que não existe mais pessoas que têm o caráter de Cristo na terra. Mas quando elas chegarem até você e olhar o teu exemplo de vida, vão falar: eis aí um verdadeiro cristão, eis aí uma pessoa que verdadeiramente adora ao Pai, eis aí uma pessoa que eu quero seguir, eis aí uma pessoa que eu quero realmente estar ao lado dela para aprender, para crescer, para ser uma plataforma que me elevará para perto de Deus. Eu quero dizer para você esta noite: Deus te chamou com um propósito diferenciado. Você está aqui esta noite porque Deus, Ele quer que você venha viver algo novo da parte dEle. Então comece a mudar o teu tipo de relacionamento com Deus, porque quem caminha sozinho começa a definhar. Quem quer viver sozinho morre. Uma brasa fora do braseiro se apaga, mas quando ela se une com outra, ela se aquece. Então comece a entender que você não pode se isolar, que você não pode estar sozinho. Você precisa estar no meio de pessoas que estão com o mesmo propósito que você, que é adorar ao Pai, que é ir ao céu e que é fazer com que outras vidas também venham se aquecer ao teu lado. Ei, brasa viva do altar de Deus, comece a entender o verdadeiro plano do Senhor. Comece a entender que você é diferente. O que acontece quando os obstáculos vêm? O que acontece quando a seiva ela é obstruída? Quando a seiva ela é obstruída, ou seja, quando uma videira ela cresce, ela tem o tronco principal e ela começa a se ramificar, ela começa a crescer. Só que quando ela é obstruída, ela é cortada, ela começa a perder as forças e ela começa a ficar ali parada. E quantas pessoas hoje em dia estão assim? Estão vivendo esta seiva obstruída em suas vidas e não consegue fluir. É como uma represa. Ela ali, o rio foi represado, ela não consegue ir além daquilo. Ela parou ali. E assim também são muitas pessoas que têm parado. Existem muitas pessoas que têm sido obstruído o seu chamado. Só que esta noite Deus te chamou aqui porque Ele fala para você: ei, o seu chamado não pode ser parado. A boa obra que eu comecei, eu vou terminar. Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Efésios 4, versículos 29 e 32: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que de graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda armadura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou. Ou seja, Deus Ele quer uma conexão com o homem e o Espírito. Deus Ele quer essa conexão para que nós possamos viver o sobrenatural dEle. Só que tem muitas pessoas que não estão vivendo o sobrenatural de Deus, porque não conseguem viver, estão vivendo uma desconexão horizontal, que atrapalha realmente com que a conexão vertical ela venha se concluir na sua vida. Ou seja, o relacionamento ele faz parte da minha vida e da sua vida.
O relacionamento, ele faz com que nós realmente venhamos desfrutar, porque as nossas orações, às vezes, elas vão ser transformadas no momento que nós realmente entendemos o verdadeiro processo correto de viver o milagre de Deus. E essa noite o Senhor te trouxe aqui para poder mostrar para você que você é especial. Essa noite o Senhor, Ele te trouxe aqui para poder mostrar para você que, se em conexão com Ele, você não consegue chegar a lugar nenhum. Mas a partir do momento que você se conectar com Deus, você pode ter a certeza que você vai viver o sobrenatural. Cadê as mulheres casadas aqui esta noite? Vem cá, o que está embaixo? Cadê as mulheres casadas aqui esta noite? Olhe agora para o seu marido. Olhe para o seu marido e diga para ele assim: a partir de hoje, a partir de hoje, eu vou te amar como nunca te amei. eu nunca te amei. E eu não vou mais brigar com você. E aí, Márcio, Fabiana falou? Vamos. Deixa eu bater na costa aqui que ela engasgou. Eu vou tentar não brigar mais. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque é um caminho inverso. E esse caminho inverso, quando não nos relacionamos bem, a nossa oração ela é obstruída. Ou seja, nós como casal, como marido e mulher, as nossas orações não podem ser obstruídas. É como a parreira, quando cresce e a seiva é obstruída, ela tem um caminho inverso. Ela não consegue ir além. Ela volta para a terra e ali ela se definha. E nós precisamos entender que para as nossas orações não serem obstruídas, quando nós nos relacionamos com uma pessoa, um homem com a mulher com o homem, nós precisamos andar de comum concordância, porque somente assim nós conseguiremos realmente viver as promessas de Deus. 1 Timóteo 2,8 diz assim a palavra do Senhor: quero que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Ou seja, mãos santas significa aquele que realmente sabe perdoar num relacionamento. E esta noite eu quero convidar você a levantar as tuas mãos, porque você tem mãos santas, e as tuas mãos santas, elas não têm ira, mas elas vão saber fazer com que o milagre aconteça. Elas vão fazer com que haja o desbloqueio das conexões horizontais, para que não haja bloqueios verticais, para que a sua oração ela venha subir diante do Pai. Eu quero dizer para você esta noite que quando você entender que você realmente veio para viver a promessa do Pai sobre a sua vida, você começa a ir além. Esta noite é noite de relacionar-se com Deus. Esta noite é noite de nós levantarmos as nossas mãos e adorá-lo. Esta noite é a noite de abençoar o seu irmão que está aí à sua direita e à sua esquerda, e orar uns pelos outros. Esta noite é a noite do natural, e introduzir o sobrenatural sobre a tua vida, porque você precisa mudar de nível. Repita comigo assim: eu preciso mudar de nível. Só que para você mudar de nível, você precisa enfrentar o seu adversário, adversários desconhecidos. É como um jogo, às vezes você está ali jogando, você precisa passar de nível, mas para você passar daquele nível, você vai se deparar com um adversário, ou seja, com uma fase que você desconhece. E às vezes nós chegamos até aqui, estamos lidando com um desconhecido, e estamos jogando a toalha. Só que Deus está falando para você: não é assim. Permaneça lutando, e não entenda que Deus está querendo te barrar. Muito pelo contrário, Ele está querendo gerar forças para que você vá além. É não ver o chão, mas pisar usando a fé. É entender que Deus, Ele olha para um ser,
e ele estabelece realmente um adversário desconhecido. Qual era o adversário desconhecido de Jó? Quem sabe me dizer aqui?